capítulo 3, no versículo 14. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos nesta noite, Deus, pedir ao Senhor que o Senhor venha falar, venha bradar no nosso coração, com a Tua palavra, ó Deus querido, com tudo aquilo que o Senhor é. E sabemos, ó Pai, de que a igreja é Tua. Amado Espírito, a igreja pertence ao Senhor. Se trata, Deus, das Tuas ovelhas. Se trata, Deus, do Teu povo. Se trata, Pai, de um povo que o Senhor comprou com Teu sangue na cruz do Calvário. Pai, nós queremos neste momento, Pai, implorar ao Senhor, venha falar conosco. Brade, meu Deus, no nosso coração. Sustenta-nos, ó Deus querido, meu Deus, com a Tua palavra. Eu quero repreender toda ave de rapina. Eu quero repreender todo o mal-estar, todo o cansaço, todo o sono. Eu quero repreender todo o mal, Pai, tudo aquilo que tentar roubar esta mensagem do Teu povo, Pai. Eu quero ordenar que batam em retirada todo espírito infiltrado, todo espírito do mal, no nome de Jesus. Amado Espírito, nós desejamos e queremos, Pai, e ansiamos, Deus, somente pela Tua presença. Queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então, 2 Pedro capítulo 3, no versículo 14, diz assim: por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dEle. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é a oportunidade para que possais receber a salvação. Assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Irmãos, todos nós sabemos de que um dia, este mundo será destruído. Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Nós sabemos de que todos nós um dia vamos morrer. Esta é a certeza, que todo homem tem, de que um dia ele vai morrer. Nós sabemos de que um dia nós não estaremos mais aqui. E nós nos preocupamos, com isto. Por quê? Porque nós precisamos estar bem preparados para aquele dia aonde o Senhor vai nos chamar. E então nós precisamos estar preparados e bem preparados, para que possamos morar com Deus por toda a eternidade. E nós, quando falamos da destruição da terra, catástrofes, nós temos medo de vendavais, de terremotos, de tsunamis e tantas tragédias naturais que varrem cidades inteiras, países inteiros, que traz morte, traz dor, traz miséria, traz prejuízo, traz muita destruição. Nós temos medo disso. Nós temos pavor, de pandemias, de enfermidades, de coisas que ameaçam a nossa vida, que ameaçam a nossa existência. O ser humano sempre teve medo, dessa ameaça. Por quê? Porque o ser humano, ele quer viver, e ele quer viver bem, E o ser humano e o mundo, para viver bem, ele busca de tantos artifícios, de tantos prazeres dessa terra, porque ele quer viver bem.
E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos que a única maneira do ser humano viver bem, de uma maneira legítima, real, é andando com Deus, é servindo a Deus. E aí quando você vem para a igreja, você não está livre dessas tragédias naturais que acontecem aí no mundo. E quando você vem para a igreja e lê a palavra de Deus, você vai se deparar com profecias do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, de que o mundo ele vai de mal a pior, de que o amor de muitos vai se esfriar, de que um dia ele vai voltar para buscar a igreja, e de que essa terra vai ser destruída. Está na Bíblia. Um dia essa terra foi totalmente submersa por águas, no dilúvio, por conta do pecado, por conta do mal que havia em toda a terra. E Deus, Ele então, do jeito dEle, da maneira dEle, Ele acabou com todas aquelas pessoas, e somente 8 vidas, somente 8 almas foram poupadas, porque creram no Senhor. E aí nós sabemos de que agora, Deus, Ele não vai destruir essa terra com água mais. Ele prometeu, mas essa terra será exterminada. E nós não vamos falar a respeito disso aqui por conta do tempo. Mas depois na tua casa, se você quiser se aprofundar na leitura, tá? E ser impactado pela palavra de Deus, você pode pegar esse capítulo 3 e ler ele com muita atenção. Se dedica, sabe, em um momento especial para ler esse capítulo, para você entender o que vai acontecer, como vai acontecer. Quando falamos em Apocalipse, tem muitas pessoas que não gostam. Por quê? Porque Apocalipse está recheado de tragédias. Mas nós precisamos entender de que também está recheado de bênçãos. Toda a palavra de Deus tem muitas bênçãos, muitas promessas para os filhos de Deus, para aqueles que andam com o Senhor. E nós lemos um texto aqui, depois de Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, falar para a igreja como vai acontecer, e tudo vai ser destruído. Ele segue dizendo no versículo 14, por tudo isso, já que vai acontecer tudo isso, já que essa terra não vai existir mais, ela vai ser destruída, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos, para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dEle. Irmãos, esta é a exortação de Deus, este é o recado de Deus. Foi o recado para aqueles dias e continua sendo para os nossos dias também. Porque nós sabemos de que um dia nós não estaremos mais aqui, e sabemos de que um dia tudo isso vai ser destruído. Agora, como que nós estamos vivendo? Nós temos um alerta de um homem de Deus para a igreja naqueles dias, e para nós também. Como? Olha só, nós precisamos nos esforçar até que aconteça, até que a humanidade espere esses eventos acontecerem, que vão acontecer. Como que a igreja tem que ficar? Se esforçando. Ela precisa se esforçar para que sejais encontrados em plena paz. E como que a igreja vai ser encontrado neste momento, ou no dia de sua morte, em plena paz? Estando com Deus, andando com Deus, porque Ele é o príncipe da paz. Então, irmãos, não há espaço para medo, para pavor no nosso coração, quando nós estamos perto de Cristo. E aí, quando um dia Deus nos tirar dessa terra, como que Ele quer encontrar eu e você? Em plena paz, com Ele. Porque um dia nós éramos inimigos de Deus. Através de Cristo nós somos reconciliados com Deus. Então aí nós encontramos paz com Deus. Fizemos as pazes porque nós gostávamos do carnaval. Irmão, só um parênteses aqui, em nome de Jesus. O crente não liga nem a TV nessa época, ok? Não fica vendo status, não fica vendo Instagram, não fica vendo nada que lembre do carnaval nesses dias, em nome de Jesus. Por quê? É pornografia, é uma adoração a demônios, e não tem nada a ver comigo e com você.
Então, no nome de Jesus Cristo, tá bom? Se alguém mandar alguma coisa para você, algum vídeo, tá? Não toque, não tecle, não visualize isso. Por favor, irmãos. É um cuidado para com a tua alma, ok? Você quer ser encontrado em plena paz naquele dia? Olha só, em plena paz, sem mácula e livre de culpa, de qualquer uma culpa diante dele. Dele quem? De Deus, que é santo. Então esse é o nosso dever. As tragédias vão acontecer. Agora, como que eu tenho que caminhar? Bom, ele vai me encontrar e preciso me encontrar com essa plena paz, sem mancha, sem culpa, diante dele. Agora, como que eu consigo isso? Andando com ele, estando perto dele, me consagrando a ele. Irmãos, nesses últimos dias a igreja vai ter que se consagrar mais ainda ao Senhor. A igreja vai ter que orar mais, vai ter que buscar mais. Os dias são terríveis e eu vou dizer para você, não estou profetizando, que já foi profetizado. A tendência é piorar. Vai piorar. É daqui para pior. Não tem como dizer, olha, nós vamos voltar naquela época dos nossos avós. Não, irmãos, não. Não, a tendência é piorar. O mundo está em trevas. Mas Deus deseja encontrar eu e você no dia que partirmos, ou no dia que esses eventos acontecerem, em plena paz com Ele, sem mancha, sem defeito, em santidade. Aí ele segue dizendo, no versículo 15, considerai a longanimidade do nosso Deus, considerai que a longanimidade do nosso Deus é uma oportunidade para que possais receber a salvação. Irmãos, Deus tem sido longânimo demais conosco, com a igreja. Deus tem sido misericordioso, irmãos. Deus tem sido muito paciente com a igreja. E com muitos parentes nossos que não querem aceitá-lo como Senhor e Salvador. Agora Deus, Ele é tão longânimo porque Ele quer dar a oportunidade para eles se salvarem também. E Ele quer dar a oportunidade para nós nos consertarmos com Ele, porque Ele quer nos salvar. Pastor, mas eu já venho na igreja, irmãos, isso não é tudo. Isso não é tudo. Mas é ser igreja lá fora. É mostrar para o mundo que você desfruta dessa plena paz lá fora. É para mostrar para o mundo que você não se contamina com a sujeira que está lá fora, de que você não carrega a culpa que está lá fora. É Deus sendo longânimo comigo e com você, irmãos, tendo paciência com a igreja, com a noiva, porque a noiva tem se sujado com o mundo. É Deus sendo longânimo, esperando a nossa parentela se converter, esperando essas pessoas que estão indo para os ambientes de carnaval nesses dias, se converter, se arrepender e buscar Deus, para que possam receber a salvação. Antes de que esses eventos aconteçam, irmãos, nós temos a oportunidade. Antes de você dar o último suspiro, você tem essa oportunidade. Eis que eu coloco diante de vós 2 caminhos, o Senhor diz para o povo de Israel, em Deuteronômio. Eu coloco o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolhe o caminho que você quer andar. Deus, Ele não obriga ninguém a servi-lo, mas Ele nos orienta, Ele nos alerta, olha, cuidado, eu sou longânimo, eu coloco 2 caminhos, se é o caminho da bênção, entra por ele, se é o caminho da maldição, pode entrar por ele, não tem problema, mas o desejo do coração de Deus é salvar toda a humanidade, todo homem. Ele que deseja salvar a minha casa, a minha família, a tua família. Ele é longânimo, irmãos. Irmãos, antes de nós virmos para Jesus Cristo, o quanto que Ele foi paciente comigo, com você. O quanto que Ele foi paciente quando nós nos desviamos dos caminhos dEle. Foi bondoso conosco. Agora nós precisamos fazer valer a pena. Vale a pena servir a Cristo. Vale a pena permanecer em paz com Ele. Enquanto eu tenho paz com Cristo, tá ok, eu vou entrar em guerra com o mundo, mas eu quero ter paz com o meu Cristo, com o meu Salvador, porque é Ele que tem um poder para me levar para o céu. Então,
nós temos que considerar a longanimidade dele, a bondade dele. Assim como nosso amado irmão Paulo, agora Pedro, considerando que Paulo havia dito, de acordo com a sabedoria que Deus lhe deu, aquilo que ele havia escrevido, as cartas que ele escreveu, no versículo 16, ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Irmãos, distorcer a palavra, distorcer as escrituras, isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Sempre tiveram homens para distorcer a mensagem de Deus, desde o Velho Testamento. E o apóstolo Paulo, Pedro citando aqui agora, o Paulo, ele teve vários embates com muitos homens lá no passado que distorciam a palavra de Deus. Homens que distorcem a palavra de Deus nos dias de hoje também. E essa palavra distorcida traz maldição na vida de quem distorce, e na vida daquele que ouve, e na vida daquele que obedece uma palavra distorcida, e só obedece uma palavra distorcida porque não lê a palavra de Deus. Não lê a palavra de Deus, não consulta as escrituras. Conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu vou conhecer a respeito de Deus, mais eu vou conhecer a verdade, Cristo é a verdade, menos eu vou ser enganado. Irmãos, quantos têm distorcido a mensagem de Cristo na nossa geração? E muitos têm sido enganados, muitos. Mas a Bíblia diz de que a destruição deles, eles fazem isso para a sua própria destruição. Serão destruídos completamente. No versículo 17, sendo assim, e é nesses dois versículos que eu gostaria de permanecer, sendo assim, com tudo isso que pode acontecer, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Irmãos, nós somos informados a respeito de Cristo, da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus. Nós temos a Bíblia. O conhecimento que nós temos o mundo não tem a respeito de Deus e da eternidade. Por isso nós não podemos nos submeter a eles. Por isso nós não podemos nos submeter àqueles que distorcem a palavra. Por isso nós não podemos nos submeter à imoralidade deste mundo, porque isso nos leva à queda, à destruição. Vai nos tirar dessa preparação para aquele dia que Cristo vai nos chamar. Irmãos, eu não sei até quando eu vou. Você não sabe quanto tempo ainda você vai viver. Você tem medo da morte? Você tem medo de morrer? O cristão não pode ter medo da morte, mas ele precisa estar preparado para aquele dia. Você não pode ter medo da morte, a não ser que você não esteja preparado. Eu digo para você, tenha medo, e peça para Deus ser longânimo com você, para que você não perca a salvação. Pastor, mas eu dou o dízimo. Não tem nada a ver. Eu não posso praticar uma coisa e deixar de praticar a outra. Eu tenho que praticar a justiça de Deus aqui na terra, porque Ele é um Deus justo, nos justificou para praticarmos a justiça dEle, o reino dEle, buscarmos o reino dEle e a justiça. E aí Ele promete então de que as outras coisas vão ser acrescentadas. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, procura manter tua paz com Cristo, estando próximo dEle, não buscando uma paz superficial, artificial, mentirosa, passageira, como o mundo tem, correndo atrás das coisas deste mundo, buscando prazer nas coisas deste mundo. Não, irmãos,
nós somos lavados, nós somos limpos pela palavra, lavados pelo sangue de Cristo. E agora nós não podemos ceder e nos submeter à vaidade deste mundo, porque nós temos que nos preparar para a volta de Cristo. Eu não estou dizendo que eu e você vamos ser perfeitos. É claro que a palavra de Deus, ela vai nos aperfeiçoando e nos preparando para aquele dia tão glorioso, tão glorioso. Irmãos, nós não sabemos o dia, mas vai acontecer. Vai acontecer. E como nós vamos estar lá? Aí então, Pedro preocupado com a igreja e Deus preocupado quanto à noiva, no versículo 18, ele diz: antes de se envolver e ser seduzido pela imoralidade, pelas coisas deste mundo, pela distorção da mensagem, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu e você, irmãos, nós precisamos crescer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Não é somente nascer em Cristo, é necessário um novo nascimento e um desenvolvimento na graça. É você, irmãos, depender de Deus em todas as áreas da tua vida. É você se sustentar em Deus no momento de dor, no momento de angústia, no momento de desespero, no momento de enfermidade, em um problema financeiro, em uma ameaça de morte, em uma perseguição. É você dizer para Deus: Deus, eu me escondo debaixo das tuas asas. Deus, eu quero depender da tua graça. Eu quero crescer todos os dias. E como nós vamos crescer, irmãos? Abrindo mão de tudo aquilo que é natural e que nós gostamos, para nos dar prazer, para dizer para Deus: eu abro mão disso para me deleitar nos teus braços, para me deleitar nas tuas mãos. Eu quero o aconchego do teu colo. Eu quero, Senhor, no momento de angústia e de dor, Deus, eu quero correr para o refúgio e chorar diante do Senhor. Irmãos, nós sabemos de que a porta que entramos é apertada e o caminho é muito difícil. O próprio Jesus disse isso. Mas é nesse caminho difícil, nessa porta apertada, aonde nós nos sentimos perseguidos, oprimidos, maltratados muitas vezes, nós desfrutamos, é ali que conseguimos desfrutar da graça de Deus. É ali que desfrutamos do encorajamento de Deus. É ali que nós desfrutamos, irmãos, da bênção salvadora de Deus, das bênçãos protetoras de Deus, das mãos abençoadoras dEle. Quando nós permanecemos firmes, em plena paz, sem mancha, sem culpa, crescendo na graça, o mundo perseguindo, porque o próprio Jesus diz que nós seríamos odiados pelo mundo por causa do nome dEle. Ah não, pastor, eu não quero ser odiado por ninguém, eu quero manter minha paz com todo mundo. A tua paz você precisa manter com Deus. E o mundo vai te odiar porque você tem paz com Deus. E não tem nenhum refrigério, não tem remédio, não tem nenhum produto químico, irmãos, para trazer tranquilidade para o coração do homem no momento de perseguição, para o cristão, a não ser a presença de Deus. É o crente que desfruta da graça, que cresce, que entende: Deus, sem o Senhor não sou nada, nada. O apóstolo Paulo, irmãos, em uma oração com Deus, ele pediu para Deus por 3 vezes, para tirar aquele espinho da carne, e o diabo esbofeteava ele por conta daquilo, e o próprio Deus havia permitido, para ele não ficar soberbo, para ele não ficar orgulhoso, para ele entender de que tudo o que ele havia recebido era de Deus. E então ele se gloriava no sofrimento, nas lutas, nas tragédias, em tantas coisas que aconteciam, nos açoites que aconteciam com ele. E ele entendia aquilo que Deus havia dito para ele, e que nós precisamos entender hoje, irmãos, de que a graça nos basta. A graça de Deus nos basta. E é nesse nível que Deus quer nos levar, sabe, de desfrutarmos de algo maravilhoso em Deus que ainda temos dificuldade, porque nós queremos os apetrechos do mundo,
Nós queremos o conforto da tecnologia. Nós queremos o conforto, o bem-estar do alimento, de um trabalho bom, ok, maravilha, joia. Mas isso nunca pode ser colocado no lugar de Deus em tua vida e na tua casa. É você crescer na graça de Deus e entender que até para você orar, você depende dEle. É você entender que você é um fraco, eu sou fraco, nós somos fracos, e sem Ele nós não somos capazes de sair da nossa casa para vir para a igreja. É você depender da graça dEle todos os dias, e saber que sem Ele o teu dia vai muito mal, porque todos os dias são maus. Mas sem Deus, o seu dia será pior. E então você sendo fraco, entendendo que a tua força, o teu talento, o teu dinheiro, o conforto que você tem na tua casa, não irá proporcionar para você um dia melhor, porque o dia é mau. E aí então você reconhece: Deus, eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou cego, eu sou nu. Deus, eu reconheço que nesse dia, Pai, como no dia anterior, eu não vou conseguir sobreviver sem o Senhor. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua graça. É o favor de Deus, irmãos, que nós não merecemos. E através, pela graça de Deus, nós somos salvos. É você invocar: Deus, eu quero mais desta graça salvadora, essa graça que um dia eu adentrei através pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, quando o Senhor me salvou do pecado, quando eu não era merecedor, o Senhor me amou primeiro. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, nós não podemos trocar isso por nada, nada. Por isso a nossa caminhada aqui na terra, até esses grandes acontecimentos, o que já aconteceu de tragédia, não é nada perto daquilo que vai acontecer. Para que possamos, irmãos, ser encontrados em plena paz, nós precisamos mergulhar e desfrutar da graça, da bondade, do amor, das ricas misericórdias do nosso Deus todos os dias, porque ninguém vai te amar mais do que Cristo, ninguém vai te entender mais do que Cristo, ninguém vai te perdoar mais do que Cristo, ninguém vai te enriquecer mais do que Cristo, ninguém tem um poder para salvar a tua vida, a não ser a Cristo, somente Ele. Então olhe para Ele. Ele tem um poder para trazer ânimo para o teu coração, para tirar depressão, tristeza. Quantas pessoas estão em uma profunda depressão, dependendo de medicamento, e vão de mal a pior. Depende dos médicos, da medicina, e vão de mal a pior. Depende do psiquiatra, do psicólogo, e vão de mal a pior. Encontre a graça na oração, no joelho, no teu quarto, no secreto, porque Jesus falou que no secreto o Pai vai te ouvir e vai te recompensar. Cresça na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você não tem ânimo para nada, quando você não tem ânimo para fazer nada, Deus, pela graça, Deus me dê graça, Deus me sustenta. Eu quero ler um capítulo da Bíblia e fale comigo. Deus, eu estou doente, Deus, eu estou fraco, Deus, eu estou desanimado, Deus, eu estou muito triste, aconteceu muita coisa comigo, eu não estou suportando. Deus, Espírito Santo, leva-me para o aposento da oração, como Ana que gemeu. O sacerdote achou que ela estava embriagada, mas ela estava colocando diante de Deus a sua dor, a sua angústia. Ela que vivia depressiva, que vinha tendo uma tristeza profunda durante anos, porque não tinha filhos. E Deus curou aquela mulher. Deus sarou aquela mulher. Ela encontrou graça diante do trono da graça, aonde a palavra de Deus fala que nós temos que nos aproximar no momento de angústia, no momento de dor. Para onde você vai? Quando você está angustiado, para onde você vai, irmão? O mundo pega e vai para a bebida, para a droga, para o sexo, para tantas outras coisas. Para onde você vai? Pensa em voltar a beber novamente? Pensa em voltar a se prostituir? Pensa em voltar a mexer com droga novamente? Pensa em abandonar a Deus e sair e viver uma vida de qualquer jeito? Quando a angústia vem, quando a dor vem, quando o medo se aproxima, quando a tristeza fica insistindo aí dentro de você, para onde você vai? Para onde você vai? Tem desfrutado da graça de Deus? Tem ido para o trono da graça? Para ver se você recebe dele um favor em um momento oportuno? É ali que nós temos que ir, igreja. Em nome de Jesus Cristo. Deus sabe o que você está passando.
E Pedro, ele está dizendo para essa igreja de que era necessário crescer na graça. Tem que ter um desenvolvimento, irmãos. Tá? Quem não ora não desfruta da graça. Não quer saber disso. Procura refúgio, busca prazer em tantas outras coisas, mas não tem prazer na oração. Não, você não está desfrutando da graça de Deus. Você é um menino na graça, menino na fé. Você nasceu e olha lá, talvez nem nasceu ainda em Cristo. E se nasceu não se desenvolveu, isso é um perigo. Isso é um perigo. E Pedro está dizendo para a igreja: cresça na graça. Desfrute do favor de Deus. Saia da depressão, saia da tristeza, saia do medo, saia da angústia, saia da escuridão. Através dessa luz. Essa luz do céu que só o nosso Deus tem, para poder trazer para o nosso interior, quando nós encontramos a graça dele. A graça, o favor dele, o favor, o apoio dele, que nós não merecemos. E então ele segue dizendo que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É você saber o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. É saber o que Deus fez por você, o quanto que Deus foi longânimo, o quanto que Deus cuidou de você quando você estava virando as costas para Ele lá fora. É conhecer o quanto que Deus te ama, e por Ele te amar, e por Ele desejar ter você perto dEle, salvar você, Ele enviou o Filho dEle do céu para morrer na cruz do Calvário por nós pecador. É você crescer no conhecimento de quem é este Deus que um dia te salvou. É você crescer no conhecimento de quem é este Deus que muito te amou. É você crescer no conhecimento de saber quem é este Deus que tem prometido uma vida eterna e que foi preparar morada para mim e para você no céu. Nós temos que conhecer a respeito de Deus. Nós temos que conhecer a Bíblia. Mas muitos aqui conhecem muitas leis dessa terra, conhecem muito a respeito de futebol, de esporte, tantas outras coisas. Sabe quantos títulos o seu time teve lá no passado? Sabe quem que é o técnico, quem que são os jogadores, os reservas do seu time de coração? Mas não sabe quantos livros tem na Bíblia. Não conhece a Bíblia. Conhece tudo a respeito de tudo e de todos aí fora. Conhece a vida do vizinho. Conhece, já puxou a capivara de muitos amigos, do patrão, do companheiro de trabalho lá fora. Conhece a história de todo mundo. Cresceu no conhecimento, na curiosidade de tantas coisas deste mundo. Tantos assuntos que muitos conseguem debater, política, irmãos, e tantos outros assuntos aí fora. Porque cresceram no conhecimento humano, natural, se aprofundaram, se interessaram, desejaram, gastaram seu tempo, investiram dinheiro. Agora, quando se trata de um crescimento, de um desenvolvimento no conhecimento de quem Deus é, o que Ele quer conosco, o que Ele vai fazer por nós, o que Ele está fazendo por nós, o que Ele fez por nós, nós investimos muito pouco tempo, irmãos. E aí eu tenho todos os domingos falar: irmãos, em nome de Jesus, são somente 2 capítulos, por favor, por amor a Jesus Cristo, são somente 2 capítulos. Ali você vai conhecer, você vai se aprofundar e você vai saber quem Deus é, e o que Ele fez, o que Ele tem feito por você, e qual é o plano e o projeto que Ele tem para você, as promessas que Ele tem para você. Não, pastor, mas eu fico naquelas promessas de muitos profetas vindo dizendo: é isso que o Senhor te diz. Não, Senhor, pastor, eu prefiro conhecer aquela promessa, aquela profecia de que alguém está vendo Deus dando uma chave na minha mão. Não, não é isso. Não é isso. Isso é pequeno. É uma faísca, é uma faísca saindo de uma bigorna, perto da grandeza, irmãos, do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e das promessas que Ele tem para mim e para você. Apóstolo Paulo cresceu na graça, se desenvolveu na graça, teve um impacto com Jesus Cristo. Um homem que tinha tudo lá fora, no mundo antes de Cristo, tinha conhecimento e achava que o conhecimento que ele havia investido durante anos estava correto. Quando ele conhece Cristo, ele considera tudo aquilo esterco, cocô de cavalo, refúgio, não servia para ele. Por causa do quê?
da grandeza, do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ele fez uma análise profunda, uma reflexão profunda. Ele colocou o cocôzinho do conhecimento dele aqui, e colocou o tesouro, a joia, a preciosidade da palavra de Deus aqui. Ele olhou, observou, falei, não, eu quero esse daqui. Eu quero esse tesouro. Eu quero esse brilho. Eu quero este conhecimento. Então eu considero tudo refúgio. Será que nós somos capazes disso hoje? Paulo foi feliz na prisão por conta disso, irmãos. Cresceu na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? O que levou Noé durante anos construindo a arca? Sabe o que levou aquele homem a perseverar? O conhecimento que ele tinha de Deus. Não somente de ouvir falar, mas ele andava com Deus, irmãos. Era uma intimidade profunda. Ele tinha uma intimidade com Deus. Deus fala com ele. Deus, então, ele achou graça diante dos olhos de Deus, porque ele conhecia bastante Deus. Ele se interessava por tudo aquilo que era de Deus, enquanto os outros, ninguém se preocupava. Ele se preocupava em conhecer Deus. O investimento dele, conhecer Deus, andar com Deus. Então Deus vem e se revela para ele. E Deus se revela para quem busca ele, irmãos. Imagina ele durante anos construindo a arca, e pregando, e querendo antecipar, e querendo, irmãos, aproveitando todo o tempo que ele tinha para construir a arca, porque ele queria que Deus viesse com o julgamento dele. Ele queria que Deus viesse logo para tirar ele do meio daquele povo que não queria conhecer Deus. Ele pregou, ele falou, ele ensinou, ele insistiu, mas havia uma expectativa para aquele dia, para a preparação da arca, para aquele dia aonde aquilo que Deus havia prometido aconteceria. E aconteceu. Deus foi leal ao teu servo, e o teu servo permaneceu firme porque conhecia a Deus. E nós sabemos, irmãos, de que Cristo vai voltar. Nós sabemos que Cristo vai voltar. E até lá nós temos que preparar a arca. Até lá nós temos, irmãos, que continuar pregando. Se Noé ficasse olhando para o desânimo e para o pecado do mundo, e se ele ficasse flertando com o mundo e com o pecado, com certeza ele não desfrutaria do milagre de Deus, das promessas do Senhor. Assim como nós nos dias de hoje, irmãos. Por isso que é melhor andar com Deus e conhecê-lo. É melhor conhecermos Deus, irmãos. Temos intimidade com Deus. Irmos para o aposento da oração. É importantíssimo, porque o mundo, irmãos, tudo está indo para aquilo que a Bíblia aponta. Então, se está indo é porque é real, é verdadeiro. Então nós precisamos permanecer firme. Você precisa esprumar na palavra de Deus, nos caminhos de Deus, juntamente comigo, para que possamos, irmãos, ser encontrados em paz. E para que possamos ser encontrados em paz, sem mancha, sem mácula, sem culpa diante dele um dia, nós temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um conhecimento só de ouvir falar. E o sofrimento proporciona isso nas nossas vidas. Pastor, mas eu não quero sofrer. Mas o pecado afasta o homem, o sofrimento afasta o homem do pecado. Mas nós não gostamos do sofrimento. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar um homem chamado Jó. Olha a história deste homem, irmãos. Olha a miséria, a tragédia que aconteceu na família deste homem. Ele perdeu tudo em questão de horas. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Só de ouvir falar ele era um bom servo. Só de ouvir falar ele era temente. Só de ouvir falar ele era justo. Só de ouvir falar as pessoas corriam para ouvi-lo, para ouvir dele uma orientação. Só de ouvir falar de Deus ele se manteve reto. Mas depois do sofrimento, os olhos dele veem o Senhor. Depois do sofrimento, no meio do sofrimento, ele consegue ver o Senhor. Ele passa a conhecer o Senhor. Ele passa a enxergar o Senhor com muito mais clareza do que antes. Agora, ele conhece Deus de andar com Ele. É um conhecimento mais profundo. Sabe quando uma pessoa, ela
Vamos imaginar quantas pessoas que lá atrás ouviram falar do Pelé e os gols, comemoraram os gols do Pelé somente no rádio, mas nunca tinha visto a cara do Pelé. Mas muitos lá no passado comemoraram os gols de Pelé, de Garrincha, de outros jogadores, sem tê-los conhecido. Só ouviu o nome. Eu conheço o Pelé. Conhece o Pelé? Sim, o Pelé é joia, campeão do mundo. Menino com 17 anos, fez um gol maravilhoso, campeão do mundo na Copa 58. Mas ninguém sabia quem era. Só ouvia falar. Aí depois veio a televisão. Aí pronto. Aí todos viram, aqueles que ouviram falar de Pelé, agora estão vendo Pelé de longe, através da TV. Agora sabe, conhece os traços de Pelé. Agora sabe a altura de Pelé. Sabe a cor do Pelé. Agora podem ver os dribles de Pelé. Só que ainda não é o suficiente. O melhor não era pegar e ver Pelé pessoalmente? E quantas pessoas que ouviram no rádio, viram na TV e depois viram Pelé pessoalmente? E é claro que isso foi empolgando, porque era bom, eu penso, para qualquer pessoa pegar e ver o Pelé naqueles dias. Então o rádio só de ouvir, a televisão vê de longe, e aí depois então aquele contato de ver o cidadão pessoalmente. Mas tem algo melhor ainda, é pegar na mão dele, é cumprimentá-lo. Mas tem algo melhor ainda, é você sentar na mesa com ele, é você se tornar amigo dele. Quantas pessoas que se tornaram amigos de Pelé lá no passado? Irmãos, uma vez eu ouvi um jogador de futebol comentando de quando o Falcão foi o técnico da seleção brasileira, a filha desse jogador o encontrou em um aeroporto, e aí quando viram o Falcão, e o pai era jogador também, foram lá para cumprimentar, disse que a filha não queria lavar as mãos por causa do cheiro, do perfume do Falcão que ficou nas mãos dela. Um nome que ela ouviu falar, ela viu na televisão, agora viu pessoalmente, se aproximou e tocou, o conheceu com mais profundidade. Irmãos, conhecer a Deus, é necessário esse desenvolvimento, só que maior do que com qualquer outro homem. Lembra da rainha de Sabá? A rainha de Sabá, ela ficou sabendo de Salomão, que era um homem organizado, de que os servos deles eram bem vestidos, organizados, recepcionavam bem as pessoas, e de que o palácio dele, a sabedoria dele era algo fenomenal. Ela ouviu falar. Só de ouvir falar, para ela não foi o suficiente. Ela quis conhecer mais Salomão. Ela quis se aproximar, se aprofundar mais. O que ela fez? Ela saiu do seu lugar, da sua terra, e foi, se dedicou, e foi até o rei Salomão. Conheceu Salomão, ficou impactada por conta da organização, por conta da sabedoria, por conta da riqueza, da grandeza de Salomão. E ela declara: olha, o que disseram para mim não é nem metade do que falaram. Não é nem metade do que falaram a teu respeito, Salomão. Eu estou vendo que te conhecendo mais próximo, eu estou sabendo de muito mais do que me relataram. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Crescer em Deus, no conhecimento de Deus, é se aproximar dEle, porque Deus tem muito mais do que relataram para você. Deus tem muito mais para a tua vida, para o teu futuro, do que falaram para você. Porque talvez falaram com distorções, falaram de uma maneira errada, falaram sem conhecimento. Talvez alguns relatos que você ouviu falar de Deus te empolgou, mas tenha certeza de que se você for confirmar, se você desejar crescer no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, você pode ter certeza de que Ele é muito mais, mas muito mais do que falaram para você, muito mais do que você está imaginando. E Pedro está preocupado com essa igreja, dizendo para essa igreja: a única maneira de superar e de vencer os acontecimentos que estão por vir, a única maneira
É você, igreja, crescer na graça. É você crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É de que você precisa entender de que não tem uma outra pessoa, não pode ter uma outra pessoa mais interessada do teu conhecimento. Não pode ter mais. Eu não sei quem você deseja conhecer. Eu não sei. Ai, pastor, meu desejo é conhecer um artista, um cantor, um jogador de futebol, um político, um pastor. Não, irmãos. Eu e você, nós precisamos conhecer Cristo em sua essência, na profundidade. O resultado é melhor e maior do que qualquer artista, qualquer jogador de futebol, irmãos, qualquer autógrafo, qualquer cheiro de um homem, qualquer homem, não chega perto. Não é nada, nada, não significa nada. Aliás, chega a ser lixo. Tudo aquilo que qualquer outro homem famoso pode nos oferecer é lixo, lixo, perto da grandeza, do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que crescer, e temos que conhecê-lo. Oséias capítulo 6, no versículo 3, fala que nós temos que conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Não é só conhecer, não é só, oi Jesus, prazer, tudo bem? Vou passar pelas águas, tá bom para o senhor? Eu creio e estou sendo batizado. O Senhor disse que quem crê e for batizado será salvo. Então tá bom? Olha aqui, eu creio no Senhor, o Senhor é Jesus. Eu vou passar pelas águas, ok? Maravilha? Pronto. Não, irmãos, é prosseguir com Ele, é prosseguir conhecendo Ele, é prosseguir tendo intimidade com Ele, é prosseguir aprendendo com Ele, porque Ele é o único que pode fazer com que eu e você permaneçamos em paz naquele dia, convictos, limpos, sem mancha, sem ruga, sem defeito, sem culpa diante dEle. Irmãos, em nome de Jesus, aprendam o caminho da graça, cresçam na graça e cresçam no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa o comodismo de lado, deixa a preguiça de lado e conheça quem realmente Deus é, o quanto Ele é santo. Quanto mais você busca o conhecimento de Deus, mais você vai contemplar a majestade, a formosura, o brilho que há nele. Mais você vai contemplar a santidade dele. E quanto mais você contemplar a santidade dele, mais constrangido você vai ficar. Quando você vai olhar para você e ver aquela mancha, aquela sujeira perto de um Deus santo, aí você vai dizer, não, Deus, eu preciso me limpar, eu preciso ser como o Senhor é, no nome de Jesus. Amém, queridos? Então, as tragédias vão acontecer e a tendência é piorar. Morrer, um dia nós vamos morrer, mas que naquele dia Deus nos encontre preparados, em paz com Ele, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé. Quero orar por você. Feche seus olhos. Eu queria que você contemplasse Deus neste momento, com os olhos da fé. Olha para a cruz. Está vendo Cristo? Você consegue contemplar o Messias, o Salvador? Você consegue contemplá-lo com os olhos da fé? Naquele dia terrível, Ele sem culpa alguma, sem pecado, Ele estava no meu, e entenda que Ele estava no teu lugar. Era para você estar naquela cruz, era para você estar sendo crucificado naquela cruz. Era o meu e o teu lugar. Você consegue contemplá-lo? E
E você consegue encontrar amor, misericórdia, graça na cruz. Você consegue encontrar amor, a misericórdia e a graça do nosso Deus, a bondade, a longanimidade do nosso Deus, contemplando um inocente, uma coroa de espinho cravada em sua cabeça. Você consegue encontrar ali amor, perdão, graça, olhando para aqueles cravos na cruz, perfurando as mãos do nosso Messias, os seus pés. Aqueles cravos eram para mim e para você. Você consegue encontrar ali naquele momento o perdão para tantos pecados que você cometeu? Você consegue entender que a tua tristeza, a tua depressão, a tua enfermidade, tudo você pode colocar sobre Ele? Você pode crescer na graça. Você pode olhar para aquela cruz e lembrar do ensinamento dele para os discípulos, dizendo de que o discípulo tem que negar a si mesmo e pregar uma cruz e segui-lo. E com isso tudo você consegue enxergar o amor dele, o perdão, a misericórdia, a graça. Você quer conhecê-lo? Diga: Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso conhecê-lo melhor. Eu quero me aprofundar mais. Preciso de Ti. Diga: eu não quero viver sem o Senhor. Preciso do Teu perdão. Espírito de Deus, tenha misericórdia. Queremos, Deus, desfrutar da graça. Quebranta o coração da Tua igreja, Senhor.